Estamos de volta com o programa Fashion e agora no nosso quadro O que diz a lei com Jussara Tavares, né, nós vamos falar sobre a importância do advogado previdenciarista no momento de requerer os benefícios previdenciários. E como convidada de Jussara está aqui também a advogada Roberta Luna Freire. Sejam bem-vindas ao programa Fashion. Obrigada, Séries, hoje com a doutora Roberta, uma amiga, colega de trabalho, parceira do escritório. Então, a gente hoje vai falar, né, sobre a nossa área de atuação. Sim. Então, é minha especialidade, o direito previdenciário. Então, estou muito confortável para trazer essas informações para toda a nossa audiência. Maravilha. Agora, antes da gente conversar nos detalhes, né, seria importante você esclarecer o que é, né, e para que serve a Previdência Social. Muita gente ainda não sabe. É aquela história, ouve falar, mas não sabe de fato para que serve, nem os benefícios, né? Exatamente. E a Previdência Social é o quê? É o regime, né, de seguro social, de seguro previdenciário, para todos os trabalhadores que contribuem para o INSS. Certo. Então, a Previdência, ela se baseia em quê? Nas prestações dos segurados, ou seja, nas contribuições dos segurados, para que ela possa oferecer contraprestações, que são o quê? Os benefícios previdenciários. Então, a Previdência Social é esse seguro, né, diferente do INSS, que é o quê? O órgão regulamentador dessa Previdência. Então, a Previdência é o seguro, né, é o instituto onde tem as leis próprias, é o regime geral de previdência. Certo. Então, todos nós, trabalhadores, contribuintes individuais, autônomos, né, que temos uma atividade, né, obrigatória, uma atividade, a gente tem que fazer uma contribuição obrigatória para esse regime. Tá, então essa seria então a diferença entre o INSS e a Previdência Social. Exato, porque o INSS, Séries, é apenas o órgão regulamentador. Certo. Ou seja, é o órgão que, é a autarquia que absorve essas contribuições e faz o repasse. Né? Sim. A Previdência é algo maior, está envolvida e está inclusa no Ministério da Economia, né? E regida por todas as leis que regem a Previdência Social. Perfeito. Agora, dentro desse contexto, Jussara, existe algum documento que informe todas as contribuições de um trabalhador? Sim. E a gente fala que é o documento mais importante para o advogado previdenciarista e para o segurado, que é o CNIS. Sim. É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, todo trabalhador tem o seu CNIS, certo? Nesse CNIS vai estar constando todas as contribuições que o segurado faz. Né, quando ele está trabalhando, a empresa contribui para ele, né, como uma obrigação principal, e aquele vínculo vai ser colocado nesse CNIS. Sim. Né? Se o trabalhador for um autônomo, ele contribui com carnês, né, os GPS, e aquela contribuição vai para o CNIS. Certo. Se você trabalhar numa prefeitura, né, um cargo comissionado, você tem no seu contra-cheque o desconto do INSS, da Previdência Social, e essa contribuição vai para o CNIS. Certo. Então, o primeiro documento que o advogado previdenciarista pede ao segurado é o CNIS. É lá onde a gente vai ver tudo, toda a vida, todo o histórico de contribuições, de trabalho daquele segurado. Mas, Jussara, se o trabalhador, né, o assegurado, ele tiver acesso a esse documento, ele perceber, observar, né, que não há nenhum vínculo de trabalho, o que ele pode fazer? Bom, quando isso acontece, o que é que houve? Houve uma falta de contribuição do empregador. Né? Então, muitas vezes o trabalhador trabalha numa empresa, tem o vínculo assinado, né? O patrão pede a carteira, hoje a carteira de trabalho ela é digital. Então, aquele vínculo é assinado, mas a contribuição não está sendo repassada para o INSS. Então, quando a gente puxa o CNIS, a gente verifica que aquele vínculo que estava na carteira não está lá. Por quê? Porque não houve a contribuição. Mas aí a gente tem solução para isso. Né? Por isso que a gente sempre orienta as pessoas de guardarem as suas documentações. Guardar contra-cheque, guardar a carteirinha do trabalho, né? Porque tudo isso faz prova daquele trabalho, daquele vínculo. A gente observa também
que faltam as contribuições no CNIS quando muitos trabalhadores prestam algum serviço para a prefeitura, tem um cargo comissionado. Às vezes a prefeitura desconta aquele vínculo e termina atrasando esses repasses, não repassando imediatamente. Então, quando a gente observa o CNIS, vê que falta essa contribuição. Então, nós, como advogados previdenciaristas, observamos isso como o primeiro ponto de partida para uma análise previdenciária, para poder verificar o que é que está faltando no CNIS do trabalhador, para que ele não tenha nenhum prejuízo, né, nas suas contribuições e que a gente recupere todas essas contribuições para o CNIS. Agora, Jussara, existe alguma orientação ou algum caminho conhecido pelo advogado previdenciarista que possa ajudar o trabalhador a, de repente, não ter essas surpresas pelo meio do caminho, vamos dizer assim? Sim. Esse é o nosso papel, o papel do advogado previdenciarista. Não é só conseguir uma aposentadoria, não é só procurar esse advogado na hora da aposentadoria, mas antes. É uma análise previdenciária que a gente faz, um planejamento previdenciário. Então, para que isso? Para que ele não tenha surpresas, né? Quando ele for se aposentar, ou quando ele sofrer um acidente que precisar de um benefício, ou aquela segurada que engravidar e quando for receber o salário maternidade vai se deparar com a falta de contribuição, ou para aquele trabalhador autônomo que ele quer contribuir, quer receber uma renda maior no futuro, então a gente pode fazer essa previsão de renda futuro para o trabalhador, tudo isso através do quê? De um planejamento previdenciário. No planejamento previdenciário, a gente faz toda a análise, né, de vida, de trabalho daquele segurado e traz para ele opções. Né, opções de como ele pode se aposentar, qual a melhor regra de aposentadoria para ele, qual a melhor situação de renda para ele, caso ele queira complementar uma renda para ter uma aposentadoria mais confortável. Então, isso é o trabalho do planejamento previdenciário. Eu tenho até uma colocação, uma curiosidade, vamos dizer assim. Eu queria até que a Roberta também pudesse dar a colocação dela também. Eu penso que um dos grandes desafios de vocês, advogados dessa área, é quando a pessoa, ao se aposentar, ela vê que a renda praticamente foi resumida à proporção de 1/3 do fator previdenciário. A gente vê muita gente reclamando disso, né? E muitos acabam voltando ao mercado de trabalho para poder justamente complementar a renda. E aí, Jussara e Roberta, como é que fica essa questão? Há a possibilidade da reaposentadoria? Isso pode existir? Como é que fica nesse contexto? Na verdade, a gente pode estar falando aí, você deve estar falando da desaposentação, né, que foi um instituto muito falado, muito lutado por todos os previdenciaristas, mas, infelizmente, essa luta a gente perdeu. Que era justamente isso, quando o segurado se aposenta, contribui, mas ele ainda tem força de trabalho, quer continuar, para poder melhorar a sua renda, continua trabalhando, isso é o caso de muitas pessoas, e aquelas contribuições que ele está vertendo ali, porque são contribuições obrigatórias. Por quê? Porque ele está trabalhando, ele tem uma atividade, então ele tem que contribuir para o INSS. Ele não pode dizer, não, porque eu já sou aposentado, eu não vou contribuir mais. Entendi. Ele tem que contribuir. Então, essa contribuição não vai ser mais revertida para ele. Por quê? Porque ele já está com a aposentadoria. E o Instituto da Desaposentação, que a gente tanto lutou, era para recuperar essas contribuições após uma aposentadoria. Para fazer um cálculo, né, de tudo, incluindo tudo, para trazer para a renda dele, né, uma situação melhor, tendo em vista que ele trabalhou depois de aposentado. Mas, infelizmente, essa briga a gente perdeu. E até mesmo tentar aumentar um pouco a renda, não é, Sim, isso. Porque é o que a gente percebe, exatamente o que você estava falando, porque às vezes a renda não fica tão como ele imaginaria. Justamente. Né? Então, a gente tentou, mas infelizmente não conseguimos essa luta. Eu estava até conversando essa semana, quando você falou do tema, que eu fui falar, algumas pessoas citaram isso, eu achei pertinente. Gente, realmente, você vai, se aposenta, não é aquele valor que você esperava, bem menor, você volta para o mercado de trabalho. E aí, pensando até, de repente, vamos dizer que o novo emprego te deu um salário bem maior, como é que faz? Vai se reaposentar? Pode pedir de novo? Enfim, né? Por isso que a gente, doutora Jussara estava falando, é muito pertinente, Séries, a questão de você que está em casa nos ouvindo, procurar
um advogado, um especialista na área, para que a gente possa estar fazendo uma análise previdenciária e fazer o planejamento da vida toda, né? Porque você inicia no mercado de trabalho e muitas vezes você não sabe quanto é que vai ficar a sua aposentadoria. Então, o interessante é que você procure um especialista na área para não ter maiores surpresas. Então, para que todas as contribuições sejam colocadas no seu cadastro nacional, que é exatamente o CNIS que a doutora Jussara estava falando para a gente, e que a gente possa estar sempre atento a isso, porque muitas vezes a gente é contribuinte, a gente contribui, como a doutora Jussara estava falando, e muitas vezes essa contribuição, esse desconto que é feito no contra-cheque do trabalhador não é repassado para a autarquia. Mas guarde sua carteira, guarde seus comprovantes, seus contra-cheques, que servem de prova soberana. Ótimo. Agora, Roberta, quais são os canais ofertados ao segurado, né, ou ao advogado, para dar entrada justamente na aposentadoria do trabalhador? Exatamente. Nós temos o acesso hoje com esse mundo dessa informatização. Nós temos o INSS através do aplicativo Meu INSS. Certo. Então, você pode baixar no seu smartphone, no seu computador, o aplicativo do Meu INSS. Você pode também estar entrando em contato com o INSS através do número 135, que é o canal, através de call center, que você pode ligar e está agendando benefício, está marcando algum requerimento, qualquer coisa, um extrato previdenciário, que a gente sempre solicita nas nossas análises, nos nossos planejamentos. E também, Séries, foi uma grande conquista nossa, a questão do INSS digital, que a OAB conseguiu esse vínculo de nós, advogados, diretamente com o INSS. Olha. Então, hoje, nós temos um grande acesso ao INSS através desse canal, o INSS digital, que é exatamente para a entidade conveniada, que é a OAB, e nós, advogados, nós temos esse acesso, tanto presencial como virtual. E nesse momento que nós estamos passando tão difícil, né, de pandemia, os atendimentos virtuais têm sido bastante exitosos. Então, graças a Deus, nós estamos conseguindo um bom tratamento, um bom vínculo com o INSS. Pois é, e a gente vê assim, né? Vocês têm essa bagagem toda, têm todo esse conhecimento. Quantas pessoas hoje não poderiam estar com sua aposentadoria da forma, pelo menos próxima de como eles esperavam, ou como eles esperavam, né? E aí não procuram um advogado para se orientar, um advogado previdenciarista, onde vocês têm, como vocês mesmos citaram, toda essa orientação, todo esse caminho já, né, para se descobrir, inclusive juntar todos os documentos. E aí eu queria até saber como é que vocês conseguem extrair informações valiosas, né, dos documentos apresentados, né? Qual é esse olhar técnico que vocês têm? Como é que vocês conseguem, né, entender até que ponto o assegurado ele pode trazer mais documento, ele pode, de repente, consultar até a empresa que ele já trabalhou para que dê mais informação? Como é que vocês fazem essa verificação? Pois né, doutora Roberta, assim, a gente fica até conversando entre a gente, dizendo assim, hoje a gente vê muitas pessoas enveredando pela área do direito previdenciário, muitos advogados, mas o interessante é que realmente as pessoas estudem primeiro, façam uma especialização, porque, sério, são muitas regras. E são muitos caminhos. Então, assim, um caminho errado coloca tudo a perder. Uma análise, um olhar errado, né, que não tenha a experiência que a gente tem do dia a dia, porque todos os dias a gente vê uma portaria nova do INSS, uma instrução normativa. Então, a gente tem esse olhar técnico devido a toda essa prática. Né, como a gente estava falando, o CNIS, os indicadores, exatamente, né, doutora Roberta? É muito importante, porque muitas vezes é descontado a contribuição e no Cadastro Nacional, que é o CNIS, muitas vezes ele tem indicadores ao lado. Seria até interessante que a gente tivesse mostrado. Sim. Mas como é um documento confidencial, a gente não tem essa possibilidade de mostrar. Mas tem muitas vezes vínculos extemporâneos, vínculos que, às vezes, concomitantes. Muitas vezes ele trabalha para
um setor privado, né? E muitas vezes ele também trabalha para uma prefeitura, por exemplo, e às vezes pode dar vínculos concomitantes. Então, esse próprio marcador aí vai exatamente da nossa análise, da análise previdenciária. A gente traz o cliente traz toda a documentação e a gente faz uma análise detalhada. E através do INSS Digital, a gente tem esse acesso também. A fazer as retificações. A fazer, né? exatamente, os acertos de vínculos, né, que é muito importante também. A gente estava até vendo essa semana sobre um indicador, que apareceu um indicador, e a gente, que indicador é esse? Quando a gente foi ver, era porque o segurado, às vezes, faz a contribuição em um código, e esse código faz com que aquela contribuição seja considerada pelo INSS abaixo do salário mínimo. Aí o INSS não considera essa contribuição. Entendi. Então, a gente tem que fazer uma retificação no código da contribuição para que aquela contribuição seja válida. Né? Então, são muitos detalhes. A gente também faz parte de grupos, né, da Associação de Advogados Previdenciaristas, que é a APAPREV. Então, o grupo está muito bom, está muito agradável, está tendo uma troca muito grande com os advogados previdenciaristas, a gente está se ajudando muito, então a gente percebe que aqui em João Pessoa a gente está tendo muito essa união dos advogados previdenciaristas. Maravilha. Agora, Jussara, eu soube de uma fraude, né, que estão praticando contra os aposentados, inclusive ligando para eles, dizendo que eles têm direito à restituição da contribuição. Inclusive a minha mãe, ela recebeu, a amiga dela também recebeu, e minha mãe enviando também correspondências. Justamente, né, entendeu? E minha filha, mãe, eu acho que isso deve ser alguma fraude. Então, aproveitando já esse momento que a gente está falando, até para que os aposentados entendam, né, eu queria que você pudesse orientar melhor com relação a esse assunto, Jussara. Sim, isso é um alerta, né, que nós, advogados previdenciaristas, trazemos aqui também para todos que estão nos assistindo, né, que, por mais que vocês recebam algum documento que seja enviado pelo correio, com algum símbolo, né, que você possa vir a entender que aquilo é da Previdência Social, o importante é você levar esse documento, consultar junto a um advogado previdenciarista, porque ele vai verificar se essa informação é válida, é verdadeira ou não, e vai lhe garantir que você não seja enganado. Essa fraude eu também tomei conhecimento e ela promete uma restituição das contribuições. Sim. Ora, se as contribuições são obrigatórias, quando a gente está trabalhando, tem o vínculo, como é que o INSS vai devolver essas contribuições para o aposentado que está hoje dando tipo uma despesa para a Previdência? Porque se ele contribuiu, é para ele ter uma contraprestação que é a aposentadoria dele. Como é que ele vai receber todas as contribuições que ele fez para o sistema? Né? Então, mas quando a pessoa recebe, né, aquela carta, você tem uma restituição de 80 e poucos mil, as pessoas, claro, né, acham que realmente é verdadeira, às vezes enganado por conta de um documento que eles hoje produzem de uma forma muito fiel a passar para a pessoa que é um documento válido, verdadeiro. Então, alerta da gente para todos os aposentados e pensionistas que antes de qualquer coisa não passe suas informações. Procure um advogado que já tem um nome na cidade, que já tem um local estabelecido, né, que já tem know-how na área também, porque não adianta você procurar uma pessoa que não é especialista na área, porque essa pessoa ela vai tentar lhe ajudar, mas o especialista ele já tem o olhar técnico. Perfeito. Né? Meninas, eu só tenho que agradecer a vocês, né? Nosso bate-papo está chegando ao fim, mas espero que vocês venham mais vezes. Roberta, as portas estão abertas. Querida, obrigada, Séries. Obrigada. E esse assunto realmente é muito importante e esclarecedor para a população. Quantas pessoas não estão sendo enganadas, né? Ou sem conhecimento fundamental e necessário, estão se aposentando de forma errada. Então, Jussara, obrigada. Viu? Obrigada, Séries. Eu quero deixar meu e-mail, porque quem tiver sugestão de tema para a gente trazer, né, é jussaraTavaresADV@gmail.com. Mande o seu tema. O que é que você quer saber do que diz a lei? Né, sua dúvida, que a gente vai trazer no próximo programa. Pronto, arrasou. Obrigada, Séries. Obrigada, doutora Jussara, pela oportunidade, e obrigada a você de casa que está nos assistindo, e tenha certeza que
procure um advogado para fazer seu planejamento e sua análise previdenciária. Importantíssimo. Bom, meninas, vou só me despedir